Hoje nós vamos falar a respeito dos conselheiros, conselho consultivo, conselho empresarial, daqui a pouquinho no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com a Cida Reis. Muito obrigado por ter vindo até Jundiaí, Cida. É um prazer te receber aqui no Café Corporativo. É um prazer estar aqui com você, Aguinaldo. Muito obrigada pelo convite. E foi uma dinâmica interessante sair de São Paulo e estar aqui com você em Jundiaí. É pertinho, né? Olha que ela veio indicada pelo Akira Sato, que é um grande amigo meu também, outro grande conselheiro. Cida, o que me chama a atenção e me fez querer falar com você sobre este assunto, dentre tantos que você poderia trazer aqui no café, é este trabalho do conselheiro, né? Muita gente não sabe, mas grandes empresas elas têm seus conselhos, sejam conselhos administrativos, conselhos fiscais ou conselhos consultivos, correto? Conta um pouco para a gente sobre essa profissão do conselheiro, sobre essa possibilidade de uma empresa ter este corpo que ajuda tanto no desenvolvimento das empresas. Excelente, Aguinaldo. Esse é um assunto muito importante, porque nós temos um alto nível de empresas em recuperação judicial. E muitas vezes o papel do conselheiro é justamente encaminhar a empresa para a longevidade. Então, como você mesmo diz, é uma variedade muito grande na jornada. Você pode ser um conselheiro fiscal, você pode ser um conselheiro de administração, um conselheiro consultivo e também fazer parte de comitês. Então, nessa dinâmica da vida de conselheiro, mas por quê, né? Tirar as empresas, como assim, da recuperação judicial? Os conselheiros eles estão preparados para realmente indicar, recomendar e de forma colegiada, Aguinaldo, decidir sobre a estratégia, sobre os principais produtos e serviços que a empresa tem a capacidade de prestar para os clientes, né, sobre a jornada de excelência do cliente, sempre no aspecto corporativo, de forma estratégica. E é interessante porque quem está em casa, muitas vezes olha para uma grande empresa e essa pessoa imagina, o presidente dessa grande empresa é uma pessoa que sabe sobre tudo, mas não necessariamente ele conhece tudo, né? Ele conhece, muitas vezes esse presidente veio da área comercial, então ele tem um foco maior na área comercial, às vezes ele vem de uma área operacional, mas o conselho sim, ele é diversificado, é isso mesmo? É muito importante que a gente saiba que o conselho não é feito de uma soma de mesmas habilidades, mesmas capacidades. Essa completude, né, a multidisciplinaridade, como você falou, gostei muito de você ter falado assim, o diretor, o CEO, ele vem da área comercial, ele tem um foco muito comercial, então ele pode precisar de uma estrutura melhor em gestão para o regulatório, né, para as questões administrativas, né? Porque sim, o comercial, ele tem o dom, a maestria, a magia de fazer acontecer. E às vezes ele é corajoso demais, inclusive, não é verdade? A gente percebe isso no homem comercial, na mulher comercial. Eles são corajosos além da conta. Precisa, às vezes, ter alguém lá que fale, olha, peraí, seja corajoso, mas um pouquinho mais pé no chão, é isso? Exatamente, Aguinaldo. Olha só, a coragem é super importante, né? E o conselheiro, ou a conselheira, claro, eles vêm com o papel de dar toda a adequação, a direção, aprovar realmente a partir de muitas análises, né? A partir de toda a orquestração da organização, porque a gestão realmente está com o CFO, a diretoria, os seus profissionais. Mas o corpo do conselho, ele vem justamente
dar o direcionamento mais adequado para que ele entenda que é preciso ter coragem, mas é preciso ter gestão, é preciso ter controle e, claro, tomar decisões que são colegiadas, né, no conselho para o direcionamento da melhor maneira possível. Então tem que ter sim o planejamento estratégico, o planejamento orçamentário, né, o acompanhamento mensal. Então, isso, poxa, mas o conselho está em tudo isso? O conselho não está na gestão. O conselho está na recomendação de onde está a empresa e para onde ela vai. Até porque nós estamos falando do conselho consultivo, ele não é deliberativo, não é verdade? Não é deliberativo. Ele não comanda, ele não decide, mas ele recomenda. Exatamente, recomenda. E muitas empresas acham que o conselho, como você falou, consultivo, ele é, nossa, só para grandes empresas, só para pequenas e médias, como elas ficariam nesse contexto? É importante verificar que existem profissionais que estão preparados, são conselheiros preparados e que também se propõem a ajudar a estar na jornada do conselho. E eles falam, mas custa caro? Não, custa o tempo que você tem para conversar com o conselheiro para saber o valor que ele tem. Para saber o que ele pode te trazer como novos negócios, como uma amplitude de um olhar. Se você está imaginando que você pode ir para o exterior, por exemplo, você pode sim ter um corpo consultivo que te leve a essa direção. E o que eu acho interessante é que o conselheiro, de uma maneira geral, ele é uma pessoa muito culta, não é verdade? Porque ele passou por diversas situações. Inclusive, daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito aqui do seu trabalho, das revistas, do livro que está aqui em cima da minha mesa, mas é importante dizer que o conselheiro geralmente é uma pessoa, geralmente não, obrigatoriamente é uma pessoa que se preparou muito antes, né? Como que uma pessoa faz se ela tem esse desejo de se tornar conselheira? Por onde ela começa, Cida? Nossa, que pergunta bacana, porque eu acho assim, às vezes as pessoas pensam, eu nunca vou ter essa possibilidade, né? Começa pelo letramento. Começa entendendo a importância da governança corporativa. Começa se conectando com as pessoas, né? Se aproximando desse grupo. Existem, por exemplo, eu faço parte, eu sou embaixadora da Board Academy, por lá que eu comecei a minha jornada como conselheira, como professora de finanças para conselhos. Que é uma escola de finanças, né? É uma edtech para a formação de conselheiros. Então tem todas as variáveis necessárias, né, todas as matérias necessárias para você realmente ter, é uma jornada de letramento. Então começa sim por você se interessar, por você se conectar e por você realmente se capacitar. E a partir daí, obviamente, que você vai se desenvolvendo mais em cada ramo, né, em cada setor. Então, por exemplo, um conselheiro, ele faz parte de um conselho fiscal ou de um conselho consultivo, mas ele pode trabalhar em diversos ramos, não exatamente só em um. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido. Ele pode sim. Por causa da multidisciplinaridade, porque ele vai com a bagagem que ele tem para compor aquele corpo coletivo, né? Que quando a gente toma a decisão, é uma decisão colegiada. Então, não necessariamente você vai dominar todos os assuntos, como você mesmo falou, nem o CEO domina todos os assuntos, ele realmente é muito capaz de conduzir como maestro uma organização, mas não domina. Mas o que eu acho que é interessante na jornada de decisão de compor algum conselho, você saber o seu real valor para esse conselho. Se você tem uma experiência de internacionalização, independe do ramo, independe da indústria que você internacionalizou, você sabe todas as dimensões necessárias para a tomada de decisão. E aí, às vezes, é muito mais importante eu ter essa vivência com a internacionalização do que eu conhecer exatamente daquele ramo automotivo ou alimentício que a empresa, que a indústria produz. Exatamente. Muito bom. Cida, vamos fazer um intervalinho? A gente faz um intervalo e daqui a pouco a gente vem para conhecer um pouco mais do trabalho acadêmico da Cida Hess. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a fraude no pagamento das multas fantasmas de sua carteira nacional digital.
A vítima recebe um SMS do site gov.br informando que a carteira de habilitação está em fase de processo de cassação, acompanhado de um link com os dados idênticos ao do portal Gov, para ver o cadastro e os dados das multas em dívida. Acessando o link, o sistema pede para digitar o CPF do interessado e, por incrível que pareça, ao digitar o referido documento, aparece na tela todos os dados do usuário de maneira correta e inequívoca. Fica a pergunta: como é que todos esses dados estão lá apresentados? Abaixo dessa tela, repito, idêntica ao portal, o valor a ser pago e o QR Code para sanar tal pendência financeira. A vítima inadvertidamente copia o QR Code e vai para o pagamento de tal pendência. Pronto, a fraude está confirmada. Nossa dica de segurança é o cuidado extremo, sempre desconfiando de todos os e-mails e SMS recebidos de tais órgãos públicos, cabendo lembrar a todos que as operações no portal gov.br necessitam de uma senha. Desconfie sempre desses links que lhe colocam dentro do portal sem a senha de acesso inicial. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com a Cida Hess. Ela é doutora em Engenharia da Produção com foco em sustentabilidade, ela é mestre em Ciências Contábeis, economista e contadora com MBA em Finanças, com mais de 35 anos de experiência profissional em grandes empresas multinacionais e nacionais. Entre elas aí a Unip, Grupo Unip, Saint-Gobain, Grupo Fiat. Ela foi CFO e Controller. Em Big Four, ela foi sócia diretora da KPMG, sócia e manager da PwC, conselheira fiscal da Fundação Nacional de Qualidade. Ela exerce o cargo de assessora da presidência da Prodesp, embaixadora da Board Academy. Aliás, a gente tem aqui mais uma lista de coisas que eu poderia ler. E, além disso, a Cida ela é colunista da revista Relações com Investidores, que eu vou mostrar para vocês também. E uma coisa muito interessante que eu vi aqui é que a Cida ela é coautora, né? Ela é autora em conjunto deste livro aqui, Orquestra Societária, que é junto com a Mônica Mansur Brandão. Muito legal. Cida, como foi essa preparação sua? Como que você surgiu nesse mundo dos conselheiros? Conta para mim. Nossa, é uma longa jornada de letramento e dedicação. Eu comecei como professora de finanças para conselheiros na Board Academy, foi um convite do Eduardo Gomes e do Farias. E a partir daí eu me apaixonei pelo universo de conselhos, porque ao dar aula eu tive a oportunidade de me conectar com o mundo, né, o ecossistema dos conselheiros e oportunidade de ver a diferença que eles faziam através de estudos de casos e até com a minha própria experiência também, mas não parei para pensar que eu poderia também estar num conselho, né? Porque eu sou executiva, controller, CFO, hoje assessora da presidência da Prodesp, mas nesse momento, estando nesse ecossistema e tendo a oportunidade de participar de vários fóruns de debate, de várias análises e cases que o conselho fez a diferença, foi essa virada de chave. E você falou no início, no primeiro bloco, a importância desse conselheiro ser letrado. O que eu entendo com isso? Que ele precisa ser uma pessoa que se prepara a cada dia. Toda essa experiência, toda essa preparação, ela hoje é transmitida aqui nessa sua coluna, nos artigos, no seu livro. Como que você trouxe isso? Nossa, excelente. Obrigada por ter falado da coluna Orquestra Societária.
Ela foi criada em março de 2014 na revista Relações com Investidores. O Rony está na capa da revista, que é o sócio fundador da revista, junto com o pai. E nós decidimos compartilhar o nosso conhecimento em governança, que é fundamental no Conselho, em sustentabilidade e em práticas de gestão, em modelos de gestão, e no meu mestrado eu fiz modelo de gestão sustentável. Então foi essa jornada aí de compartilhamento do conhecimento que acabou virando um livro, que primeira coisa na equação de qualquer bem-sucedida empresa é o alinhamento entre todos os atores. Eu estou falando sócios, diretores, a executiva, mais todos os líderes e mais a gestão de riscos e mais a sustentabilidade. Que vai criando também uma cultura empresarial. Exatamente. Vai alinhando essa cultura empresarial. O conselheiro ele também tem esse papel de orientar a empresa neste sentido. Eu faço essa pergunta porque a gente vê muitas empresas familiares que elas têm um patriarca, que foi o fundador da empresa, e que muitas vezes ele não exerce mais um cargo dentro da empresa, mas a cultura ainda é ditada por ele. E nesse mundo moderno, muitas vezes a gente precisa mudar essa cultura empresarial. O Conselho atua nisso também, Cida? O Conselho ele pode ajudar, né, em rever alguns padrões, em definir alguma estrada, alguma trajetória para a empresa, para realmente ela se fortalecer em algumas questões. Questões essas, a cultura é fundamental, realmente ela é ditada pelo dono, não tem como. A cultura vem do maestro. E me parece que enquanto ele não entender que essa cultura pode estar prejudicando a sequência da empresa, a cultura não muda, não é verdade? A cultura não muda, porque ela reverbera pelas ações, pelo direcionamento do maestro. Sim. E se mesmo ele não estando como comandante, ele ainda estiver ditando as regras serão seguidas. Mas como que o conselho como um todo, não o conselheiro, sim, né? Sim. Os conselheiros consultivos, eles podem realmente combinar com a organização para fazer essa transformação, através de ferramentas, métricas. E como que é o relacionamento entre o conselheiro e seus pares? Eu digo isso porque, se você participa de um conselho onde você tem um número X de pessoas que são líderes, que são pessoas convictas, que são pessoas conhecedoras, que, como você disse, são pessoas preparadas, letradas. Não há conflito dentro do próprio conselho? Existe. E como faz? Existe, e é muito rico, não o conflito, mas é muito rica as discussões, muito rica os debates que existem, as definições, e muitas vezes pode haver uma decisão colegiada e não necessariamente ser a opinião de um determinado conselheiro, que tem uma certa experiência. Não necessariamente é unânime, né? Não existe unanimidade, normalmente é número ímpar, aí a gente já está falando de deliberações, mas quando a gente está num conselho consultivo, a gente pode ter uma equipe, né, orquestrada, conselheiros, para pavimentar justamente, por exemplo, estou precisando mudar minha cultura, preciso me inovar. E precisa coragem para inovar. Sem dúvida, até porque a inovação ela rompe algumas bases culturais, alguns princípios, não é verdade? E eu vejo, quando você fala a respeito de empresas que estão em recuperação judicial, quer dizer, em algum momento deu alguma coisa errada, né? Isso. Senão não estaria nessa situação. Então, sempre há alguma necessidade de mudança, e essa mudança tem que ser responsável, ela precisa ser cuidadosa, porque afinal tem muita gente envolvida nisso, né, Cida? Exatamente, é a responsabilidade social da empresa. São profissionais, são fornecedores, clientes que dependem. Então, o que eu acho, Aguinaldo, é preciso, assim, para a questão da recuperação judicial que você falou, para evitar a recuperação judicial. Porque as estatísticas são contra as empresas. Existe um número muito grande de empresas que sucumbem com o tempo. E o conselheiro, o corpo, né, consultivo, ele vem justamente para blindar essa questão, abrindo claro, as condições, né, em que a empresa está estabelecida e podendo pavimentar, podendo recomendar direcionamentos, jornadas que vão ser efetivas e evitar justamente a recuperação judicial. Daí a recomendação.
Muito bom. Cida, mais um intervalinho, vamos conhecer aqui o nosso parceiro aqui, a Polix, e voltamos daqui a pouco um pouco mais desse assunto aqui dos conselheiros, hoje com a Cida Hess. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Cida Hess e a gente falando a respeito dos conselhos, dos conselhos consultivos das empresas, e aqui no nosso intervalo surge uma curiosidade da minha parte, né? Como que os conselhos lidam com essas novidades que a gente tem hoje nas empresas muito mais preocupadas com o meio ambiente, com o bem-estar de seus colaboradores, o ESG, como que o conselho trabalha, onde ele se conecta com essa nova tendência, Cida? Excelente. Isso, inclusive, é assunto de várias situações, são jornadas, né, de transformação para práticas de sustentabilidade. Aí nós estamos falando especificamente de ESG, Environment, Social and Governance. E considerando isso, o conselho é definitivamente importantíssimo. Por quê? Se as práticas ESG não já estiverem alinhadas com a estratégia da organização e desdobradas no planejamento estratégico, é preciso investir. Né? Então é preciso investir para transformar o seu processo produtivo em mais limpo, em questões de gestão dos resíduos, tanto o tratamento da decisão dos investimentos em energia mais limpa, né? Nas emissões. Sim, e cada vez mais a gente precisa disso. O problema é que a empresa ela não pode postergar tanto isso, né? Porque quanto mais ela posterga, mais atrasada ela fica em relação ao restante do mercado e até mesmo a uma bandeira que a gente carrega que é tão importante porque trata da nossa vida, trata do nosso ambiente, não é verdade? Exatamente. Sem ambiente a gente não vive. Então, como você falou, é importante que tenham as práticas ESG bem estruturadas e, claro, alinhadas ao planejamento estratégico, como eu falei. E, inclusive, trazendo aqui, a gente pode dividir, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Então, qual que é o papel do Conselho no desastre do Rio Grande do Sul? Tivemos empresas que sucumbiram, né, tivemos mortes, perdas de vidas, perdas de memórias, não podemos esquecer, Sim. Né? E perdas de casas de trabalho, empresas que não estão mais lá. E aquelas que ainda vão se recuperar. Então, o conselho, agora aconteceu. Então, é gestão de crise. Sim. É esse o papel. É um papel de escutativa, de entender a situação e ajudar, né, dar o suporte necessário numa gestão de crise, numa sala de crise, para como vamos vencer esse desafio, como aconteceu, né, com os desastres que a gente já viu aqui no Brasil. Anteriores também. Que você até citou, né? Brumadinho, por exemplo, Mariana, que nós tivemos, mas segundo você são situações distintas. São situações distintas, mas tem o mesmo envolvimento do Conselho na questão da sala de crise. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Sandra Guerra, ela era conselheira da Vale na época, e o que ela falou, e inclusive está na revista Relações com Investidores, na coluna Orquestra Societária, é sobre a sala de crise, a escutativa, é no momento a solidariedade. Né? O problema tem que ser resolvido, Sim. Mas ouvir os afetados, saber em que direção, quais as atividades, ações imediatas de salvamento ou de qualquer situação a empresa vai ter que se mobilizar. É preciso estar preparado, isso é unânime.
Muito bom. Estou encantado aqui com o volume de informações que você traz e a facilidade que você tem de falar de um assunto que é, na minha visão, bastante denso, bastante complexo. Parabéns aí pelo seu trabalho, gostei muito de te conhecer, aqui o seu conteúdo. Cida, espero que você volte ao Café Corporativo em breve, tá? Muito obrigada pelo convite, gratidão mesmo de estar aqui. Muito bom. E o Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você pode nos acessar pelo YouTube, onde nós temos um acervo de 370 entrevistas como essa. E olha, qualquer assunto que você quiser tem lá no Café Corporativo, porque afinal nós estamos aqui para isso, para ser essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança.